Oi meninas, tudo bem? Tô esperando agora o Dr. Dirceu entrar para a gente dar início à live. Vai ser tudo sobre anestesia. Vocês podem estar enviando as perguntas pela caixinha de perguntas ou também pelos comentários. O Dr. Dirceu, ele é um anestesista bem conceituado em São Paulo. Ó, ele já entrou aqui. Coloquei até o fone para vocês me ouvirem melhor. Acho que fica melhor assim, né? Que fica o Opa, oi, doutor Dirceu, tudo bem? Tudo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Eu coloquei até o fone para nossa live porque eu vi que na outra live que eu tava fazendo agora, É, o meu som tava falhando. Então, sei. se o meu som falhar, você me avisa porque eu não tenho como saber, tá bom? Tá bom, combinado. Tá bom, então. Então, muito obrigada, doutor Dirceu, por ter aceito o convite para participar da live aqui. É um prazer. Eu estava pesquisando sobre um anestesista muito bom, né? E daí quem indicou o doutor foi a doutora Mariana Rubio, que é uma fofa, eu adoro ela. Ela falou, Né? faz com o doutor Dirceu, que ele é o melhor anestesista que tem. Inclusive o doutor que fez da cirurgia dela, né? Foi sim. E Foi bem demorada a cirurgia dela, mas correu tudo bem. que bom, então. Eu queria que o doutor se apresentasse para as meninas que Ah, ainda não o conhecem, sobre sua formação, de onde o doutor é. eu nasci na cidade de Santos, estudei na Universidade de Mogi das Cruzes e entrei para o Hospital das Clínicas da USP há 39 anos atrás. Então, eu hoje estou ligado ao Hospital das Clínicas e trabalho com cirurgia plástica na vida privada. Uhum. Então, doutor, eu queria que o doutor falasse para mim qual é a importância do anestesista na cirurgia plástica e como que funciona a consulta antes da cirurgia. Tá? O ideal seria o anestesista conhecer a paciente uma semana, 15 dias antes. Seria o ideal. Mas quase sempre ele vai se apresentar à paciente no dia da cirurgia, 1 hora, 2 horas antes do ato. Na maioria das vezes não tem problema isso, porque o cirurgião plástico, ao atender a consulta 1 mês antes ou 2 meses antes, ele já viu, já pediu os exames, e então, se tiver alguma necessidade de um exame a mais, ele já solicita isso. E se tem alguma comorbidade, ou seja, se a pessoa tem asma, se ela tem diabetes, se a pressão é alta, o cirurgião me avisa, quando ele marca a cirurgia, ele me avisa, olha, vamos ter uma paciente que tem pressão alta, ou então que ela é diabética, ou que ela tem asma, e ele me prepara para receber essa paciente. Então, quando eu vou atendê-la no dia da cirurgia, eu já sei do que se trata. E já posso tomar atitudes pró ou contra a cirurgia. Uhum. Obrigada, doutor. Eu vou dar início aqui às perguntas. Pois É, não. a, a primeira pergunta a pergunta mais comum que teve é que todo mundo tem medo da anestesia, né? Isso é bem comum, né? Acredito. Sabe É, que isso é uma coisa bastante peculiar ao Brasil, e talvez em alguns países da América do Sul. Por quê? Porque a anestesia inicia nas mãos de enfermeiras ao comando do cirurgião. Então, não existia anestesista médico antigamente. Eram enfermeiras que davam anestesia inalatória, colocavam um chumaço de algodão e ia gotejando anestésico ou não, conforme o cirurgião pedia ou não. Então, se o cirurgião precisasse de mais relaxamento, dizia para a enfermeira, dá um pouquinho mais, e assim por diante. Na maioria das vezes, quando dava
algum tipo de intercorrência, o cirurgião colocava a culpa nas costas do anestesista. Então, a anestesia era um grande fantasma. Era um... Quando o paciente, por exemplo, falecia durante a cirurgia, eu estou falando de 1930, 40, 20, 30, 40, nessa época. A Sociedade Brasileira foi fundada em 48, 1948. Então, até 1940, eram enfermeiras, não existia médicos anestesistas. Então, se colocava a culpa na anestesia. Ela era a grande vilã. E os pacientes aceitavam isso, ou seja, morreu porque não aguentou a anestesia, né? Nesse tempo, não tinha monitor cardíaco, não tinha... Como é que se vigiava o paciente durante a operação? É pela cor dos lábios ou da ponta dos dedos, somente. Não tinha como você... Não tinha aparelhagem que tem hoje. Tá bom? Uhum. Então, por isso que quando a gente vai fazer uma cirurgia, não pode estar com maquiagem nem esmalte nas unhas, né? E nem cílios postiços. Ah. Pode, por causa do bisturi elétrico. Pode pegar fogo e queimar a pálpebra. Nossa, mas até o alongamento, aquele que não é com... Aquele que é fio a fio? Ou é só cílios postiço, por exemplo? Posso arrancar um aqui? Assim. Olha, nenhum Cadê? pode. Não deve. Não sei Viu? se deu pra ver. Dá? Deu. Sim. Assim. Viu? Na cirurgia, com o uso do bisturi elétrico, pode pegar fogo mesmo, esses cílios, e queimar a pálpebra. Que Tem- coisa. Então, o ideal é ir para a cirurgia sem eles. Tá bom? Uhum. Obrigada, doutor. Então, eu vou dar início aqui a uma pergunta que eu acho que dá para resumir tudo e depois a gente vai em pergunta por pergunta. Tá bom. Quais são os tipos de anestesia e quando elas são indicadas? Tá. A anestesia, ela pode ser anestesia geral e pode ser locorregional. Raquianestesia é uma anestesia locorregional. Peridural é uma anestesia locorregional. E pode ser somente com local. A presença do anestesista é para dar conforto nessa hora. Ou seja, vai fazer plástica na orelha, com anestesia local. Eu fico presente para dar conforto para o paciente. Eu dou um leve sedativo para ele suportar as picadinhas da anestesia local. Certo? Então, ela pode ser geral, loco-regional ou apenas local. São esses os tipos de anestesia que tem. Uhum. Obrigada, doutor. A anestesia dói? Crianças, por exemplo, é possível fazer anestesia sem absolutamente dor nenhuma. É anestesia inalatória, é um cheirinho de banana misturada com maçã. A criança suporta bastante bem, assim, ela aceita essa indução inalatória. Muitas delas já estão acostumadas a fazer inalação. Então, não tem picadinha nenhuma, é só o cheirinho. Depois, quando ela dorme, aí pega-se a veia e se complementa, ou apenas inalatória. Agora, não tem como, num adulto, nós iniciarmos um ato anestésico sem uma veia pega. Então, a picadinha da veia tem que passar por isso. Então, dói. Um pouquinho de dor tem. Sim, aquela dorzinha do catéter, né? Que diz? Isso, catéter intravenoso. Sim, Isso. nossa, como dói aquilo. É uma beliscadinha, assim, tipo o quê?
Foi a única dor que eu senti quando eu fiz a minha cirurgia. Pra colocar e pra tirar. Eu, meu Deus do céu, por quê? Para tirar, nem tanto, mas tem que passar por isso, infelizmente. Uhum. Obrigada, doutor. A próxima pergunta é: já fiz várias cirurgias, entre elas uma prótese mamária e 5 cesáreas. Meu risco é maior? Pelo fato de ter feito anestesias antes? Isso. Imagina, tem paciente queimado grave, que passa por uma anestesia por dia durante 3 meses. Nossa. Ou a cada 2 dias, durante 3 meses. Não tem problema nenhum. Pode fazer uma, duas, três anestesias seguidas, sem problema. Uhum. Eu anestesia que durou 24 horas. Nossa. Né? Não sozinho, eu revezei com outro colega. Eu fiquei 12 horas e esse outro colega mais 12. Uhum. Doutor, agora me veio uma coisa que eu acredito que seja mito. É É, verdade que a anestesia diminui 1 ano de vida? Cada anestesia é menos 1 ano de vida? não tem lógica nenhuma isso. Deixa eu me lembrar, tem uma tia que faleceu com 107 anos. Ela passou por várias cirurgias antes desses 107 anos. Então, não diminui, não. Isso não é uma verdade. É um mito. É uma Não, né? Nem mito chega a ser, né? Mentira mesmo. verdade. Uhum. Obrigada, doutor. Ora, Por que o cabelo cai após a anestesia? é, é assim, quando a pessoa fica anestesiada por, digamos, 4, 5, 6 horas, a cabeça fica apoiada na mesa cirúrgica sem virar para um lado ou para o outro, porque ela está dormindo, está anestesiada. Então, a parte de trás da cabeça fica apoiada e pode comprimir os vasos sanguíneos que irrigam o couro cabeludo. E pode dar alopécia nessa área. Hoje em dia, existem coxins de silicone, anéis de silicone que protegem o couro cabeludo. Então, não acontece mais isso. Isso fez parte do passado, que a mesa cirúrgica era mais dura, hoje em dia é mais confortável e tem essas proteções todas. Tá bom? Uhum. Obrigada. Ora, Por que o intestino fica preso depois da anestesia? quando você faz peridural ou raquianestesia, isso não é uma verdade. Por quê? Porque a raquianestesia peridural, ao bloquear o simpático, exalta o parasimpático. O que significa isso? Que o intestino trabalha melhor. Quando eu faço uma peridural, o intestino se contrai mais facilmente, então não fica parado, não dá distensão. Já a anestesia geral, não. Ela realmente diminui o trânsito intestinal, principalmente em cirurgias de abdômen. Quando se manipula a cavidade abdominal, o intestino ele tende a ficar parado mesmo. A gente chama de ilho paralítico. Se eu associo peridural junto com anestesia geral, mesmo para uma cirurgia de abdômen, o intestino não fica parado. A gente, com a peridural, facilita o trânsito intestinal. Uhum. Tá bom? Obrigada. Ora, É, Qual o risco de ambas as anestesias, geral ou local? E qual é que te dá e qual é a que tem mais risco? olha, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia,
ela já fez um levantamento desse tipo e ela afirma o seguinte, que todos os tipos de anestesia têm o mesmo risco. Ou seja, esse choque alérgico raríssimo, que a gente chama de choque anafilático, pode acontecer numa anestesia local. Pode acontecer com qualquer tipo de anestesia. Então, o risco é o mesmo para todas elas. Não, não tem maior risco com uma ou com outra. Uhum. E a anestesia geral, né? Que as pessoas têm muito medo de não acordar mais. Ela é mais segura, porque eu vejo que hoje em dia estão usando muito a geral, né? Se usa anestesia geral, como se usa também a loco regional. Você não vai fazer numa cesariana anestesia geral. Aqui no Brasil se faz RAC anestesia ou associação de RAC com peridural. A anestesia geral, ela é utilizada, por exemplo, em cardiopatias graves. Quando a pessoa vai operar o coração, se o coração está muito doente, se faz anestesia geral para operar. Então, a anestesia geral, ela é muito segura hoje em dia comparado com essa época das enfermeiras, por exemplo. Quando você compara cesariana com anestesia geral, aqui no Brasil nós temos mais sucessos com anestesia do que o resto do mundo que utiliza anestesia geral. Por quê? Porque a grávida tem via aérea mais difícil que fora da gravidez. Quando você faz uma anestesia geral, você precisa colocar um tubo na garganta da pessoa, né? Esse tubo na gravidez é difícil, é trabalhoso. E muitas podem ter, a gente chama de intercorrência de via aérea na cesariana. Coisa que aqui no Brasil nunca vai acontecer, porque a gente utiliza a RAC anestesia. A Que é, saúde é bem mais segura no Brasil, né? Eu tô percebendo isso, porque uma menina que operou nos Estados Unidos, ela colocou prótese de silicone, ela contou que o médico não pediu exame nenhum antes da cirurgia, que ele só perguntou sobre o histórico familiar, se ela já tinha feito alguma cirurgia, se tinha algum problema, e ela foi pra cirurgia, tipo, vai na sorte. olha, quando você compara a cidade de São Paulo com o resto do país, você tem mais tecnologia, você tem mais. É uma medicina mais avançada em São Paulo, comparada com o interior, por exemplo, de outros estados, a Bahia, Pernambuco. Nas grandes capitais, hoje em dia, como está tudo globalizado, se tem a mesma segurança que em São Paulo, mas quando você vai para o interior, não é a mesma segurança. Não tem a mesma tecnologia. Não tem profissionais atualizados, como nos grandes centros. Da mesma forma, fora do Brasil. Você vai nos Estados Unidos, no interiorzão dos Estados Unidos, é caipira também. E as condições não são as mesmas dos grandes centros. Eu fui acompanhar um anestesista em Chicago, numa cirurgia particular. Ele me convidou para assistir numa clínica particular uma colicistectomia, operar a vesícula. Para minha surpresa, quando eu entrei, o aparelho que ele usava é o brasileiro, era um tacaoca, é uma bolachinha pequenininha assim, redonda, e nós usávamos no passado esse aparelhinho, que já não se usava há uns 15 anos aqui no Brasil, quando eu fui. E, para minha surpresa, em Chicago, num grande centro, num hospital particular, estava lá o aparelhinho brasileiro sendo utilizado. E ele falava com orgulho, isso é muito bom, funciona muito bem. É isso. Doutor,
Eu achei Oi, interessante que uma pergunta é de um outro médico, do Dr. Vitor Monte Alto. Ele tá. falou assim: pede para o querido colega nos contar os riscos de fazer qualquer procedimento com lidocaína, sem a presença do colega anestesista. Nos contar dos riscos da intoxicação por anestésico local. Tá, ele provavelmente deve estar falando eh, de grandes volumes de lidocaína para lipoaspiração, infiltrar pele, essas coisas. É isso? Provavelmente, Eu né? acredito que sim, porque tem muita lipo que é em consultório, né? É. Que as Então, pessoas se arriscam a fazer. existe um limite por quilo de peso para lidocaína. Então, lidocaína sem vasoconstritor, você pode utilizar até de 5 a 7 miligramas por quilo de peso. E se for com adrenalina, pode subir para 10 miligramas por quilo de peso. Se você ultrapassar essa dosagem, corre o risco de intoxicação. Principalmente em infiltração de subcutâneo, o que acontece? Se ultrapassa esses limites de 10 miligramas por quilo. Além disso, a metabolização da lidocaína, ela produz em 85% um produto que continua tóxico. Então, quando você infiltra no subcutâneo, isso fica por horas a fio. Termina a lipo, termina todo o procedimento, o paciente vai para o quarto, hipólito que continua ativo, ele pode dar depressão miocárdica depois. Então, não é recomendável ultrapassar esses limites. Para você fazer uma lipo em consultório, tem que ser uma área pequena, não pode fazer lipo de corpo todo o abdômen, frente, atrás, ambas as coxas. É muita coisa usado isso. O ideal é fazer. Faz num dia, digamos, pernas, aí deixa abdômen e dorso para um outro dia. Não deve fazer tudo no mesmo dia. Tá bom? Deu para ouvir direitinho? A sua imagem Deu está um umas pouquinho. travadinhas. Hum, A minha imagem tá ruim também. Eu acredito que é porque assim, ó, se eu deixar a câmera paradinha, a minha hum. imagem fica boa, só que o meu som não fica bom. Daí eu tenho que colocar o fone, Tá sabe? Eu não bom. tenho ainda os AirPods, não comprei. Quarentena, tô economizando. Daí eu tenho que ficar segurando assim, porque não permite ficar assim paradinho, sabe como? Mas tá dando pra ouvir normal, pelo menos. Perfeitamente. Aí que bom, então. Eu vou para a próxima pergunta aqui. Pois não. Qual o risco da pessoa não voltar da anestesia? É o mesmo risco de ser atropelada por um avião. Você conhece alguém que foi atropelado por avião? Não, Conhece? não. Nós tivemos aqui em São Paulo um acidente com um avião que, ao decolar, ele perdeu altura e caiu no teto de várias casas. Você se lembra desse episódio em Congonhas, aqui em São Paulo? Bom, Acho que não lembro. aconteceu de um avião cair em telhados de casas e essas pessoas literalmente foram atropeladas por um avião. É uma raridade, né? É uma coisa assim que o meio de transporte mais seguro que existe é o elevador. Depois do elevador é o avião. Então, é uma raridade, mas pode acontecer. Então, existe choque anafilático,
é uma raridade e, na maioria deles, tem tratamento. Mesmo diante de um choque anafilático, se contorna e o paciente sai bem. É muito raríssimo sair sem vida de uma anestesia. É uma coisa muito rara. Uhum. E o que seria esse choque anafilático? É uma alergia muito forte. Uma alergia Entendi. muito forte. Uhum. Tá bom? Obrigada, doutor. Vou para a próxima pergunta. Qual anestesia mais viável para lipoescultura e mastopexia com prótese? Tenho medo de geral. Tá bom. Lipoaspiração é o único tipo de cirurgia onde não existe hemostasia. Sabe o que é hemostasia? O que é? Fazer com que o vaso sanguíneo pare de sangrar. Você pode fazer hemostasia, por exemplo, com uma pinça, você aperta o vaso sanguíneo e ele para de sangrar. Você pode amarrar, pega um fio, envolve o vaso sanguíneo que está sangrando e amarra e ele para de sangrar. Então, isso chama-se hemostasia, fazer parar de sangrar. O dentista, por exemplo, ele joga água morna na boca, faz bochecho com água morna que para de sangrar. Tá? Aliás, é bom saber, se você quiser parar de sangrar, não é o gelo que se coloca, é aquecer. Água morna é o ideal. Ele para de sangrar mais rapidamente com água morna do que com gelo. Bem interessante isso. Gelo atrapalha a coagulação. Em anestesia, nós temos que ter o cuidado de manter a temperatura do paciente enquanto está operando. O ideal é manter em 36 graus, ou próximo disso. Se deixar cair para 34, a coagulação fica prejudicada. A pessoa sangra mais a 34 graus do que a 36. Tá Eu bom? vou fazer duas perguntas aqui da live, né? Porque assim a gente interage com as meninas também. Pois É, não. a Ritinha perguntou por que dá muito frio. E a Ana Flávia falou assim: eu tenho alergias alimentares e alguns a medicamentos. Isso me torna mais predisposta a ter uma alergia, choque anafilático? Não. Eu vou responder primeiro a segunda. A segunda pergunta, não, não. Por exemplo, uma pessoa que tem asma, bronquite, é uma pessoa alérgica. Não vai ter choque anafilático por causa disso. Não é uma verdade. Existem pessoas que são muito alérgicas, assim, tem dermatopatias, a pele está sempre com lesões alérgicas, a pessoa tem alergia a camarão, tem alergia a kiwi, tá? Tem alergia a, enfim, essas que são extremamente alérgicas a quase tudo, existe maneira da gente dessensibilizá-la. Uma semana antes da cirurgia, ela toma remédios como, por exemplo, o Fenergan, como, por exemplo, o Meticortem, que é a prednisona. Nós damos esses medicamentos, eles vão diminuir a possibilidade de choque alérgico ou de uma alergia muito forte. Então, existe possibilidade de uma pessoa extremamente alérgica passar por esse ato operatório sem problema nenhum, sem alergia nenhuma. Uhum. Tá bom? Obrigada, doutor. Ora, Eu desativei os comentários para não ficar no seu rosto, né? Acho que fica melhor assim, né? O que o doutor acha? não, é indiferente. Qual era a primeira pergunta que eu não lembro? Era porque sente frio. Ah, você já dormiu assistindo televisão no Hum, sofá? Quase, Já. quase todo mundo, né? E acorda com frio, não é? Uhum. Por que que acontece isso? Primeiro,
nós paramos de fabricar calor. Quando a gente se movimenta, nós fabricamos calor. E ao fabricar calor, a gente se aquece. Quando a gente se alimenta, ó, um alpino, sabe o que é isso? Uhum. Chocolate dele. Vou roubar do seu dedo aí. Quando a gente come um alpino, você está adquirindo caloria, e não é pouca. Aqui tem mais de 2.000 calorias. Então, a pessoa vai para uma cirurgia, primeiro em jejum de 8 horas, de 10 horas. Fica pelada na cirurgia, né? Cirurgia plástica, lipoaspiração, ela fica nua, exposta ao ar condicionado da sala cirúrgica. Então, ela sai com hipotermia, com a temperatura baixa. A anestesia ela não é culpada por esses tremores. É principalmente o jejum, a exposição ao ar-condicionado e a imobilidade. Se ela ficasse se mexendo durante a cirurgia inteira, ela fabricaria calor e não teria esses tremores. Tá bom? Uhum. A anestesia E é inocente nessa história de tremores. tudo é culpa da anestesia, né? As pessoas querem falar, É, porque isso é anestesia, isso é anestesia. a culpa é do jejum, da exposição ao ar-condicionado e da imobilidade. Uhum. E, doutor, quanto tempo mais ou menos terminou a cirurgia, certo? Quanto Hum. tempo demora para a paciente se reestabelecer? Ela fica depois numa caminha, né? Saiu da cama cirúrgica, ela vai para um outro lugarzinho, né? De Chama recuperação. sala de recuperação pós-anestésica. É uma sala importante. Por quê? Porque todo desconforto que a pessoa tiver, é bom que tenha na frente do anestesista e não no quarto diante dos familiares, que não saberiam o que fazer. Então, essa pessoa fica na sala de recuperação, lá a gente aquece, se não pôde aquecer durante a cirurgia, aquece nessa hora. Náusea, tremores, dor, ela pode ter uma série de desconfortos e nós estamos lá para isso, para evitar que ela tenha todo esse desconforto. Quando ela sair da recuperação para ir para o quarto, tem que ir totalmente confortável, sem tremor, sem dor, sem náusea, sem, enfim, tem que ir. Afinal de contas, não é doença, né? Cirurgia estética é uma coisa desejada e não pode passar por desconforto. Só a picadinha da veia que tem que passar, só por isso, só isso. Sim. Obrigada, doutor. Ora, É, mas você sim, falou que é ideal para lipoaspiração. Eu, isso. eu, particularmente, eu tenho preferência de anestesia loco-regional, ou a RAC ou a peridural. Por quê? Porque a anestesia loco-regional, ela bloqueia o estímulo doloroso, não deixa chegar até a córtex cerebral. Se eu te der um pisão no pé, essa dor você vai sentir porque ela passa pela medula e sobe até a córtex. E tem uma resposta. Essa resposta a gente chama de neuroendócrina. Ou seja, você vai parar para pensar, será que ele pisou de propósito? Será que foi sem querer? Qual é a dele, né? Se doeu, você vai ficar se remoendo, você sofre esse estresse psicológico, o estresse físico, né, do pisão. Mas se você tiver com peridural ou RAC, esse estímulo doloroso nasce no pé e termina na medula, não chega até a cerebral. Então é vantajoso, principalmente em lipoaspiração, se utilizar a peridural ou raquianestesia. Por quê?
porque ela bloqueia o estímulo doloroso, não deixa subir até a córtex. Além disso, ela proporciona hipotensão, pressão baixa durante a lipoaspiração. Isso é importante, porque na lipoaspiração não existe hemostasia. Lembra aquele que faz parar de sangrar o vaso? Uhum. Na lipoaspiração, não tem como fazer hemostasia. Então, uma lipoaspiração de 4 horas de duração, todos os vasinhos que se romperam continuam sangrando sem parar. Se ela tiver com pressão alta durante as 4 horas, ela vai sangrar muito mais do que com a utilização da peridural que proporciona hipotensão. Uhum. Obrigada, doutora. Eu consegui achar aqui um lugarzinho para não ficar segurando a câmera. Melhorou a imagem ou não? Tá ótima. Ah, sim. É que antes eu tava segurando, daí quando treme a câmera, parece que gasta mais internet. Eu não sei explicar, mas parece que gasta mais internet para modular a imagem. Então, quanto menos se mexer, mais perfeita fica a imagem. Eu vou aqui para a próxima pergunta. Pois não. Tenho medo de ter reação alérgica, já que nunca tomei anestesia. Tem um teste? Não. A pessoa pode ser sensibilizada com esse teste. E aí, na segunda vez, quando vai fazer a anestesia, entra em contato com o mesmo teste e aí já tá. Aí que ela pode ter alergia. Dá para entender? Uhum. Então, o ideal é ir sem nada. Por que ela está preocupada em ter alergia? Ela já teve alergia no passado? É uma pessoa sabidamente alérgica? Se é o caso, existe como fazer uma semana antes um tratamentozinho com meticortem, com Fenergan, e a pessoa ele bloqueia a segunda fase da alergia, que é a grande encrenca, que, aliás, é o que a inflamação grave do Covid é por causa dessas imunoglobulinas, que surgem na segunda fase de uma reação alérgica, que é o tal do choque anafilático ou alergias muito fortes. A gente bloqueia essa segunda fase utilizando o Fenergan e o meticortem. Uhum. Bom? Obrigada, doutor. Você indica relaxante muscular para silicone abaixo do músculo? Quem Não, fez essa pergunta foi a doutora Mariana. não. Eu acho o seguinte, tanto em abdominoplastias, plástica de abdômen, como... Caiu o celular. Que não deu muito certo aqui, eu fui... Você numa plástica de abdômen, você pode curarizar demais o paciente, curarizar medianamente e curarizar muito pouco. Esse tal relaxante muscular, que a doutora Mariana comentou, esse é o relaxante muscular, esse é o curare. Então, numa anestesia geral, você nunca o cirurgião nunca sabe em que chão que ele está pisando. Se o paciente está muito curarizado, se ele está pouco curarizado, o cirurgião não sabe. Então, ele faz a aplicatura do abdômen numa incerteza, faz no escuro. Depois que a paciente acorda, ao contrair a musculatura, pode romper esses pontos. Por isso que o ideal para abdominoplastia é a anestesia regional, a RAC e a peridural. Por quê? Porque ela deixa essa musculatura próximo da fisiologia normal. Então, quando vai fazer a plástica, quando aproxima o músculo, ele vai terminar a cirurgia muito próximo do que é real, do que vai acontecer no pós-operatório. A mesma coisa, viu, Mariana? Se você usar
relaxante muscular para facilitar a passagem da prótese, o que acontece depois quando passar esse efeito? Não vai ficar apertada demais? Você pode, da mesma forma, estar pisando em chão falso. Você não sabe em que terreno você está pisando. Uhum. Não sei se ela concorda comigo, tem que perguntar. Doutor, Oi. é, meu Deus, acho que esqueci a pergunta. Era uma pergunta que era relacionada, mas esqueci, que depois eu volto. Aqui a próxima pergunta é: o que leva a Ah, lembrei, senão eu vou esquecer de novo. É, cirurgias de face, por exemplo, lifting facial, rinoplastia, é indicada anestesia geral ou existe uma anestesia local? Para grandes deslocamentos, né, da face ou a rinoplastia? Olha, como regra geral, quando está envolvido tegumento, somente pele, pode ser feita anestesia local e sedação sem problema nenhum. Agora, a plástica de nariz, se entra septo, você tem sangramento para dentro. Quando você seda o paciente, você tira as defesas dele. No caso de sangramento, a pessoa engasga. Vai sangue para a via aérea. É muito ruim, é grave isso. Então, quando é plástica de nariz, que é só a ponta do nariz, ou somente a asa, dá para ser local e sedação. Mas se entra septo, sangramento para dentro, não é recomendável anestesia local e sedação. O ideal é proteger a via aérea com esse tubo. Esse tubo existe para proteger o pulmão do paciente. Uhum. Bom? Uhum. Obrigada, doutor. O que leva à bradicardia, não sei se está escrito certo, Tá. durante a anestesia geral? Hum, Se vocês perguntarem para um cardiologista o que ele prefere, bradicardia ou taquicardia? 100% dos cardiologistas vão escolher a bradicardia. Por quê? Porque protege o coração. Um coração bradicárdico consome pouco oxigênio. Ele fica protegido. Na taquicardia, acima de 100, se você ficar 100, 120, 130 durante as 4, 5 horas de operação, o coração pode estar consumindo muito oxigênio e pode sofrer com isso. A bradicardia é melhor do que a taquicardia. Existe, tanto faz, existe como você corrigir uma bradicardia severa. Você dá um medicamento chamado atropina que corrige essa bradicardia. Existem outros medicamentos que podem atuar da mesma forma, acelerando um pouquinho o batimento cardíaco, caso ele caia para níveis importantes. Quando você dorme, Mari, o seu coração, ele diminui o batimento. A não ser que você sonhe com o seu namorado. Namorado, você vai ficar taquicárdico. Mas caso não tenha sonho, pesadelo nenhum, o metabolismo diminui, a frequência cardíaca diminui, a pressão arterial diminui durante o sono. Muitos atletas chegam com 30, 40 de frequência durante o sono. Nem por isso é deletério, nem por isso está sofrendo. Mas, como regra geral, os cardiologistas preferem bradicardia do que taquicardia. Muito Eu, obrigada pela explicação. eu também prefiro mais taquicardia. Uhum. Obrigada, doutor. É, Essa aqui é uma pergunta engraçada. Eu acho o meu cirurgião plástico muito gato. Quais os riscos de eu falar besteiras por causa da anestesia?
Isso é Zero, comum? Acontece depois de terminar a cirurgia ou no começo? Meu maior medo. zero, zero. Não existe essa possibilidade. Existem medicamentos que produzem sono, que produzem hipnose e produzem amnésia. A pessoa, nesse borderline, nessa hora entre estar acordada e estar dormindo profundamente, nesse meio termo, ela pode falar, não falar coisa com coisa, mas jamais ela entra na sua id. Como é que eu vou te explicar? Existe um bloqueio inconsciente para isso. A pessoa não jamais comentaria alguma coisa muito pessoal, sabe? Isso não acontece, porque existe um bloqueio, o cérebro se autoprotege. Então, não Interessante isso. tem essa possibilidade. Ela não confessa nada, então ela não se preocupa com o cirurgião gato dela. Não tenha preocupação quanto a isso. Obrigada, doutor. É Ora, acordar antes do tempo ou não fazer efeito e sentir tudo mesmo apagada. É possível? vamos por etapas. É assim, quando você vai num dentista, depois que fez a anestesia, ele mexe na sua boca inteira, tira um dente, trata o canal, faz o diabo, você não sente nada e está acordada, certo? Muito bem. Com raquianestesia e com peridural, é possível que a pessoa, no final da cirurgia, já esteja acordada, está andando os últimos pontos, mas não sente dor nenhuma porque está com peridural. E ela pode confundir uma coisa com outra, mas não tem nada a ver. A pessoa, quando tem. Eu posso fazer 4 horas de cirurgia sem dar sedativo nenhum. A pessoa pode ficar acordada, sendo operada, e, é claro, não é confortável isso, mas pode se combinar. Existem pacientes que não querem ser sedada, tem risco de falar bobagem, então quer ficar acordado o tempo todo. É possível? Claro que sim. Faz raquianestesia, faz peridural, faz plástica de abdômen e lipoaspiração, sem precisar dormir. Agora, quando é anestesia geral, existem casos de ter consciência durante o ato? Existe uma porcentagem pequena de pacientes que apresentam consciência durante o ato operatório. É uma porcentagem mínima que acontece isso, e existem medicamentos que nós utilizamos que produzem sono e amnésia, ou seja, a pessoa, embora acorde no finalzinho da cirurgia, não vai ter a lembrança do ato, porque produz amnésia, esquecimento. Tá? Existem processos, né, de pacientes que apresentaram lucidez durante um ato operatório, ou por defeito de aparelhagem, ou por desconhecimento, deu pouca anestesia, enfim. Existem processos no CRM de pacientes que tiveram consciência perioperatória, e isso vai para análise, se investiga pela ficha de anestesia, chama-se o anestesista, o paciente, né, e esclarece tudo ao longo. Quase sempre não é um fato ligado à realidade. Ou seja, mas existem casos de pacientes contar até a piada que contaram na sala. Nossa. Ela conta, fiquei acordada assim. Tanto é que contaram tal piada, ela conta a piada inteira. Já aconteceu.
Uhum. Tá bom? Doutor, a gente tem mais, acho que uns 7 minutos de live. Tá, Aí eu vou fazer mais alguma pergunta aqui. E tá. daí um outro dia a gente continua, pode ser? Ou o doutor quer continuar a live hoje? Não, pode ser para outro dia, sem problema. Aham. Ah, então tá bom. Eu vou fazer aqui uma última pergunta. Tá. É, Meu medo é fazer muito vômito quando acordar, arrebentar os pontos. O que tomar para evitar? Todo anestesista moderno, ele se utiliza de 5 remédios contra vômito. A chance de vômito hoje é muito pequena, é muito remota. Algumas coisas aumentam a incidência de vômito, como, por exemplo, quimioterapia aumenta a incidência de vômito. Cirurgias de estrabismo, correção do estrabismo, aumenta a incidência de vômitos. Cirurgias laparoscópicas aumentam a incidência de vômito. Cirurgia de vesícula. Eu fui fazer anestesia de uma conhecida. Ao fazer a visita no quarto na noite anterior, ela não estava no quarto. Ué, nem ela, nem o marido. E onde está a paciente? Ah, foi na lanchonete. Eu falei, lanchonete? Eu fui descendo a escada em direção à lanchonete do hospital, torcendo para que ela não estivesse se alimentando, porque já eram 9 horas da noite, por aí. Ah, quando eu cheguei, ela estava comendo um americano, sabe aquele sanduíche que vai ovo, presunto? Olha, ela passou mal. Apesar dos 5 remédios contra vômito, ela operou a vesícula. Ela comeu esse sanduíche, eram 9h30 da noite, imagina. A digestão dela foi gordura, mexeu muito com a vesícula. E foi exatamente o órgão de choque da cirurgia. Ela vomitou, mas eu não tive culpa. Nem os 5 que eu dei foram suficientes para segurar o vômito. Só uma curiosidade. Mas existem muitos remédios que a gente utiliza para diminuir essa incidência de vômito. Quando a gente faz peridural ou hack anestesia, a incidência de vômito é 30% menos quando comparado com anestesia geral. Lembra que eu falei que aumenta o peristaltismo, que facilita o trânsito? A Uhum, peridural facilita, então diminui essa possibilidade. uhum. Agora eu lembrei, o único desconforto que eu tive quando eu fiz cirurgia foi aquela picadinha de primeira, daí depois da segunda, e o vômito. Daí eu tomei o Vonal, né, embaixo da língua. Foi ótimo, mas Bom, até eu tomar o Vonal foi um sofrimento. e a veia em cirurgia plástica raramente se pega aqui no cotovelo. Raramente se coloca a veia ou no dorso da mão, que incomoda um pouco mais, mas é importante isso. Por quê? Porque a pessoa fica deitada de barriga para baixo, para fazer lipo no dorso, nas costas. E o braço fica dobrado, ela fica deitada assim, ó. Aí o soro na prega do cotovelo não corre. Então, o ideal é no dorso da mão ou no meio do caminho entre o punho e o cotovelo. No Então meio eu do... dei sorte. Eu dei sorte, não foi tão dolorido quanto poderia ser. Ó, você deu sorte, não. Você teve um bom anestesista que teve essa precaução. Uhum. E por falar nisso, ainda dá tempinho de eu perguntar. Ali perguntaram se pode escolher o anestesista, se a paciente tem o direito dela escolher, eu quero fazer com o doutor Dirceu. Ela Pode, pode? pode, mas não é recomendável. Por quê? Porque o ideal é o anestesista que está habituado com aquele cirurgião. Principalmente em plástica, os cirurgiões já têm habituidade. É comum eles conviverem com determinado anestesista já há muito tempo.
Então, trocar de anestesista nessa hora não é bom. Mesmo que o anestesista seja melhor, mesmo que ele seja um professor, não sei das quantas, o ideal é o cirurgião utilizar o hospital de sempre, o anestesista de sempre, porque aí tudo caminha melhor. Uhum. E sobre a alimentação, né? A pessoa pode ficar mais do que 12 horas sem comer antes da cirurgia? Ou existe Pode, um tempo mínimo e um máximo? pode. Qualquer pessoa sem preparo nenhum pode ficar 3 dias sem se alimentar, sem preparo nenhum. O fígado tem reserva para jogar na circulação a glicose necessária, etc. Agora, a água não. A pessoa não pode ficar 36 horas sem beber água. 24 horas já é grave, né? Dá para ficar 24 horas sem beber água, mas 36 horas já não. 48, então, nem se fala. Uhum. Agora, alimentos sólidos, não tem problema nenhum, 12 horas, 24 horas sem se alimentar. Um faquir com preparo pode ficar quantos? 30 dias sem se alimentar, não é? Uhum. E tem um tempo também que a gente não pode tomar água, né? Acho que é 9 horas antes da cirurgia não pode tomar água. Por que que não pode? Hoje em dia, não. Hoje em dia, líquidos claros pode ficar 4 horas antes. A pessoa pode consumir líquidos claros 4 horas antes de uma cirurgia. Mas alimentos sólidos é de boa norma 8 horas, pelo menos, de jejum. Uhum. Nada de x-salada antes da cirurgia. Principalmente presunto e ovo, né? Corre. Doutor, então eu quero agradecer pela live Mas, maravilhosa. O doutor é um querido, explicou tudo direitinho. Agradecer a doutora Mariana também, né? Que foi graças a ela que eu conheci o doutor. prazer. Obrigada, então, e boa noite também. Obrigada às meninas que assistiram a live e até a próxima. Boa noite para vocês. Tchau. Boa noite, tchau.